meu povo! Tudo certo por aí, meus brode? Tudo belezinha? Show de bola! Quero começar contigo aqui no nosso próximo culto. Eu quero te desafiar, não quero que ele seja a mesma coisa. Eu sei que você está cansado de ter aula online, culto online, e eu não sei, né? Mas eu acho que vocês não estão compartilhando esse culto aqui. Espero que você compartilhe dessa vez, que eu sei que já está cansativo. Mas a palavra de Deus, ela não para, né? Não? A gente precisa constantemente ser transformado, aprender da verdade. Eu sei que é chatão, porque a gente tem que aprender matemática, ciências, biologia, sei lá o que vocês estão aprendendo aí de história. Gente, é muita coisa, eu tô ligado, já passei por isso aí. E a palavra de Deus, então, aprendendo mais disso, é mais, como se fosse mais uma matéria pra gente fazer, não é? Mas, cara, vou te falar uma coisa que liberta. Isso aqui não é uma matéria. Quando a gente começa a falar sobre a palavra de Deus, mano, isso aqui transforma. Não é porque a gente vai ter conhecimento, mas é porque aquilo que a gente vai conhecer vai nos libertar, vai nos transformar para que sejamos mais parecidos com Jesus. Ou seja, os problemas que você enfrenta hoje, que você vai enfrentar lá na frente, você vai conseguir solucioná-los ou passar por eles, pelas provações, a gente fala bastante essa palavra, né? Pelas dificuldades da vida, coisas que você fica irado, chateado, boladão. Cara, quando você conhece mais da palavra de Deus, você vai sair muito mais forte dessas horas. Essas batalhas que a gente tem com a nossa mente, com as pessoas ao nosso redor, elas nos auxiliam a sermos mais maduros. Mas a gente só consegue ser mais maduro e consegue perseverar ou passar pelas provações e sair de lá mais fortão, igual eu, assim, no caso, né? Tipo assim, ó a massa aqui, rapaz. O bicho é bruto, mas só consegue passar melhor por essas coisas quando a palavra de Deus está no nosso coração. Então é por isso que existe isso aqui, por isso que eu faço esse vídeo. Porque se for só para ter mais um vídeo, mais um culto, mano, tá cheio de vídeo aí da galera, faz muito melhor do que eu, muito mais top, muito mais produção, uns bagulho mais louco e tal. Eu faço isso aqui, porque eu quero que você seja transformado pela palavra da verdade. Show! Vamos junto então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, abençoe esse tempo precioso onde a gente vai aprender a sua palavra, que possamos realmente aprender a sua verdade e sermos transformados por ela. Abençoe o nome de Jesus. Amém. Se liga aí, nós vamos falar, eu quero falar sobre a primeira verdade para você hoje, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz bem assim: O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? E a resposta é: nada nos separará do amor de Cristo. Não é isso que a gente sempre ouve? Nada nos separará do amor de Cristo. Mas o que isso aplica na nossa vida hoje? A primeira coisa que a gente está falando é sobre crises. A crise daquele ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ficar perto comigo, não tenho mais amigos nem amigas, a minha família já meio que me rejeita, eles me tratam muito mal e tantas outras coisas que a gente começa a pensar. Eu quero te desafiar hoje a pensar, e a primeira coisa, a primeira verdade para a gente lutar contra isso é: Deus sempre estará conosco. Nada nos separará do amor de Cristo. É isso que o texto nos diz. A pergunta é muito clara, ele faz várias, né, de uma forma como se a gente já soubesse a resposta, dizendo: são aflições, são medos, são vergonhas, são amigos, são pessoas. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada vai nos separar do amor de Jesus. E essa é a primeira verdade que eu preciso que você entenda no seu coração, na sua mente. Por quê? Porque Jesus, ele se entregou para morrer por nós. Então nada vai nos separar deste caminho que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, quando você estiver na sua crise, naquele momento dizendo assim: pô, a galera não gosta de mim, não. A perspectiva que você precisa entender é que Deus nunca se separará de você. Você sempre estará com Deus. E essa é a primeira verdade, porque ela nos liberta de todas as outras mentiras que nos rodeiam, dizendo que você não vale nada, que você não tem amigos, que você não tem família, que você não é amado, que você não é legal, que ninguém gosta de você. Porque quando você olha, você entende que o Deus Supremo, ele envia o próprio Filho para morrer no seu lugar. E esse Filho olha para você todos os dias e diz: eu nunca vou me separar de você, porque o meu amor por você levou-me a me entregar numa cruz. Ou seja, o amor de Deus é tão grande, a gente está tão dentro deste amor que nada vai nos separar. A segunda verdade que eu quero falar para vocês hoje está lá em João capítulo 3, versículo 16. Talvez você já saiba de cor. Será que você sabe mesmo? Um texto maravilhoso, o qual que a gente muitas vezes diz que é a chave, né? O versículo chave para a gente entender um relacionamento com Jesus.
no qual ele diz bem assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A perspectiva que a gente precisa entender é que, primeiro, Deus nunca vai nos separar de nós, nunca. O amor dele sempre estará conosco. A segunda é que o amor dele foi tão grande, mas tão grande, que não tem possibilidade da gente pensar de que não existe alguém nos amando. Olha que loucura, essa é a segunda verdade que vai nos libertar de todo tipo de qualquer crise que você pode ter hoje, lá na frente, daqui a muitos anos. Você precisa lembrar que Deus nunca se separará de você e que o amor dele é tão grande que a gente está imerso nesse amor. A gente só tem vida por conta desse amor, onde o próprio Jesus se entregou para morrer por nós. Ou seja, Deus te ama tanto que ele entregou o próprio Filho para que hoje você tivesse vida. Já pensou nisso? E aí a gente fica naquela, né? Ai, ninguém me ama. Ai, eu não sou amigo de ninguém. Ai, eu vou ficar sozinho, eu não tô nem aí pra nada. Até pensa, muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes pensam em se matar. Porque olham para o seu redor e não veem pessoas amigas, não veem pessoas que a amam, não veem famílias que cuidam dela. E a gente fica nessa bolha dizendo que isso não existe, mas existe. Muitas pessoas estão se matando porque elas acham que são sozinhas, que existem outros que não amam ela. Então o que eu quero dizer para você é que, independente do momento que você está passando, se é de solidão, se não é nada, se você está olhando para esse vídeo e fala, pô, eu nunca passei por isso, talvez eu nunca vá passar, e aí você fala, tudo bem, mas talvez você possa ajudar alguém que esteja passando por isso. Muita gente fica se achando que está sozinha, tipo, eu sou sozinho no mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou me matar porque ninguém vai se importar mesmo, ou até pensa nessas coisas malucas e absurdas de querer tirar a própria vida porque, talvez assim eu chame a atenção de alguém, e talvez alguém lembre que eu exista. Mas eu estou te dizendo que o próprio Deus enviou o próprio Filho para que você hoje existisse. Ou seja, tem alguém que te ama demais. Se você acha que sua família não te ama, seus amigos não te amam, se você não tem ninguém ao seu redor, lembre-se, Deus ele enviou o próprio Filho para que você tivesse vida. Ou seja, Ele te ama muito. Ele te ama demais, de uma forma assim absurda, do tanto que Ele te ama. Então, lembre-se. Primeira coisa, você nunca vai se separar do amor de Deus. A segunda coisa, Ele te ama tanto, mas tanto, que não existe outra dúvida, qualquer dúvida, ou barreira, ou distância, que faça você entender esse tamanho amor. Cristo se entregou à morte para que você pudesse ter vida. Então você é muito amado, mas muito. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês é que Deus ele nos criou de uma forma perfeita. Não quer dizer que somos perfeitos, mas nós temos um propósito de vida. Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, vamos lá junto comigo, pegue sua Bíblia aí e acompanha. Talvez você pode grifar esse texto aí, pensar junto comigo sobre ele. Não sei se você tem uma Bíblia que você consegue fazer essas coisas, mas é muito legal se você pudesse grifar, lembrar, anotar, fazer essas anotações aí na sua Bíblia, porque daí toda vez que você olhar você vai lembrar daquilo que você já aprendeu. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Olha que legal, gente, esse texto está dizendo que nós somos obra-prima, ou seja, nós somos a perfeita criação de Deus. Não somos perfeitos porque o pecado está em nós, mas a nossa vida aqui tem um propósito, que é servir ao nosso Senhor, servir para boas obras, que é aí a gente entra num campo muito grande de como é fazer essas boas obras, não é? Mas o que eu quero te dizer hoje é que você tem um propósito. Se você está naquela vida pensando assim, pô, não sirvo para nada, eu não faço nada, eu não sirvo para nada, eu sou feio, ninguém me ama, e aquelas coisas que vêm na nossa cabeça, um monte de crise, perguntas, por que eu sou assim, por que eu sou assado, não sei o que e tal. Você precisa lembrar, essa é a terceira verdade que vai te libertar hoje, é que você foi criado por Deus, e Deus tem um propósito para a sua vida. Doideira, né? Por mais que o pecado esteja em nós e estrague muita coisa na nossa caminhada, a perspectiva de Deus é que você sempre caminhe com Deus, caminhe com Jesus e com o Espírito Santo, para que ao longo da sua vida você cumpra o seu propósito, mesmo com o seu pecado no coração. Às vezes a gente fica tipo assim, não sei o que eu vou fazer, por que eu nasci, por que eu sou assim e tal. E eu te digo, Deus tem um propósito para a sua vida hoje, para sempre, até o final da sua vida você vai ter um propósito. Boas obras você foi chamado para fazer.
Legal, né, gente? Mas a última coisa que eu quero falar, eu já falei sobre as 3 verdades que te libertam hoje, amanhã e para sempre vão te libertar, porque elas vêm da palavra do Senhor. Mas a última eu quero aplicar no nosso coração. João capítulo 13, ele diz bem assim, vamos lá voltar para João. Lembra de anotar na sua Bíblia aí, tá bom? Vamos juntos, João capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha que doideira, né? Um texto que a gente vai aplicar agora pesado no nosso coração. Foi muito legal, não falei? Falei que Deus nunca vai se separar do amor dele, com nós, né? A gente falou que Deus ele nos ama tanto, que entregou seu próprio filho. São coisas bonitinhas de se ouvir pra gente ficar motivado, né? A gente não ficar lá embaixo, mas ficar mais pertinho do Senhor. E por terceiro, a gente entendeu que nossa vida foi criada por uma obra-prima do Senhor e que nós temos um propósito nas nossas vidas. Ou seja, a gente não está aqui à toa. Se você nasceu, está vivo até hoje, porque você tem um propósito para ser usado. Então seja usado pelo Senhor. Mas agora eu quero te dizer uma coisa para você pensar aí. Você talvez está olhando para esse vídeo e está falando assim: pô, não me interessa nada do que esse cara tá falando, porque eu nunca passei por isso, talvez eu nunca vou passar, porque eu sou muito fortão. Minha mente não cai nessas ladainhas do diabo, essas ciladas de Satanás. Não sei o que, um monte de nome que a gente pode inventar aqui. Mas o que eu quero te dizer hoje é que você também que está me ouvindo aí tem uma missão. A sua missão é amar aos outros como a si mesmo, como Jesus nos amou. Cara, pensa comigo, versículo 34 está dizendo que a gente precisa amar como Cristo nos amou. Mano, como que Cristo nos amou? Se entregando numa cruz, quer dizer que a gente precisa se matar um pelos outros? Talvez não literalmente, talvez. Mas, com certeza, nós precisamos entregar as nossas vidas para o benefício do outro. O que é isso? A gente precisa amar o outro muito mais do que a gente. A gente precisa considerar a vida do outro mais importante do que a nossa. A gente precisa, de alguma forma, galera, se preocupar mais em como nossos irmãos e irmãs, amigos, famílias e todo mundo que a gente conhece, como que eles estão antes de ficar naquela... Ninguém me quer. Eu tô muito mal, ninguém fala comigo. Todo mundo já se esqueceu de mim. Antes de pensar nessas coisas, a gente precisa primeiro pensar como está o nosso relacionamento com o Senhor e como eu vou refletir o amor dele por mim para as outras pessoas. É isso que Deus quer que a gente faça. A gente acabou de ler nesse texto, João 13, versículo 34. Ame uns aos outros como eu vos amei. Olha que pesado, mano. Isso aqui é uma baita responsa. E é um propósito que a gente vai cumprir para a vida inteira. Até o final das nossas vidas, a gente precisa amar ao outro mais do que a si mesmos. Outra perspectiva para a gente finalizar, capítulo 13, versículo 35, ele diz outra coisa interessante. Seu amor uns pelos outros provará aos mundos que são meus discípulos. Ou seja, quando você cumpre essas coisas, que é amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, quando você ama uma outra pessoa como Jesus te amou, você provará para todo mundo que você é discípulo dele. Olha que legal. Ser reconhecido como discípulo de Jesus, por causa do amor que você recebeu e está repassando para outra pessoa. Fica aí o desafio, é nóis. Tamo junto, curta, compartilhe, comente, manda pra galera aí, galera. Por favor, é nóis, tamo junto. Tudo tem sido tão
presta.